Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o novo texto que poderá substituir o atual Código de Processo Civil em vigor desde 1973. Procurador Sérgio, segundo o projeto, o juiz não poderá mais se pronunciar a respeito de pressuposto processual sem antes ouvir as partes. Diante desse dispositivo, eu gostaria que o senhor explicasse a intenção do legislador de deixar o código, digamos assim, mais colaborativo. Na realidade, essa inclusive é a expressão mesmo que se utiliza, processo colaborativo, processo cooperativo, que é uma ideia também hoje internacionalmente conhecida, justamente a perspectiva de que haja um diálogo maior entre as partes e o juiz para a produção da decisão final. Então, é dentro dessa perspectiva que se espera que as partes participem mais efetivamente, sejam sempre ouvidas durante todo o curso do processo. Essa é a ótica do projeto em exigir o contraditório em relação a qualquer decisão do juiz. Bom, outra novidade que tem como pano de fundo o princípio do contraditório expresso na Constituição Federal trata da chamada desconsideração da personalidade jurídica. O que é que muda no novo texto, procurador? O texto vai exigir, em todo caso de desconsideração, a prévia oitiva das partes, quer dizer, vai tornar obrigatório esse contraditório também para esse fim. E acho ela acaba complicando um pouco mais a maneira como se realiza essa desconsideração. Por exemplo, no seu trabalho é muito comum essa desconsideração de forma corriqueira. Não vai mais poder ser assim. Vai se criar um incidente, esse incidente deve suspender o processo, deve-se ouvir as partes, para depois o juiz decidir sobre essa questão. Bom, outra mudança importante e que já vinha sendo aplicada pela doutrina é a alteração do ônus da prova. Na prática, como é que vai funcionar isso? O senhor enxerga a possibilidade dessa alteração, inclusive, ser adotada também no julgamento das ações trabalhistas? Então, a perspectiva do projeto justamente é tratada com uma chamada teoria da carga dinâmica das provas. Ou seja, que o juiz diga para as partes a partir de quem é que tem mais condições de produzir a prova, quem vai ter de fato que se desincumbir desse ônus da prova. Então, verificando o caso concreto, o juiz vai poder dizer, olha, tal fato fulano é que vai ter o ônus de prova, tal fato é o outro que vai ter o ônus de prova, e isso vai ser feito em uma decisão anterior, e a partir de então as partes podem se desincumbir desse ônus sob pena de ter um prejuízo depois na sentença. Essa é a perspectiva do projeto e acho que sim, essa perspectiva é uma perspectiva que tem muito campo de aplicação, inclusive no direito do trabalho, porque em razão da hipossuficiência de uma das partes na relação trabalhista, o trabalhador, as condições que o trabalhador e o empregador têm de produção de prova nunca são as mesmas. Sim. Sobretudo sobre a forma de trabalho, a maneira, as técnicas que são empregadas para a proteção do trabalhador, eu não estou em igualdade de condições com o meu empregador de produzir a prova. Então é para a proteção desse vulnerável, dessa pessoa hipossuficiência que se estabelece essa ideia da modificação do ônus probatório aí. Bom, trazendo o texto para a realidade da Justiça do Trabalho novamente, o artigo 769 da CLT possibilita a aplicação, nos casos omissos, do direito processual comum, exceto naquilo em que for incompatível com as normas trabalhistas. A pergunta, quais os principais reflexos do novo Código na esfera trabalhista? Muito disso depende da interpretação da própria jurisprudência trabalhista, porque há muitas regras que em tese não seriam incompatíveis com o processo do trabalho, mas que a justiça trabalhista opta por aplicar regras que são mais antigas da CLT. Então a gente continua na dependência muito de como é que a jurisprudência do direito do trabalho vai interpretar essa aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil. Porém, há regras que eu acho que são tranquilamente aplicáveis, como por exemplo a previsão de uma audiência prévia de mediação e de composição. Então a ideia de que antes de o réu oferecer defesa no processo, o juiz estimule essas partes a uma tentativa de autocomposição. Algumas regras, por exemplo, em relação a esses recursos, me parece que também podem ser aplicadas. Então, por exemplo, se acaba com a ideia de que haja um juízo de admissibilidade prévia de recursos extraordinários. Então, esses recursos, uma vez interpostos na ótica do projeto, devem ser encaminhados desde logo para a instância superior. Esses incidentes, por exemplo, de resolução de demandas repetitivas, essas soluções que se deve oferecer de maneira mais ampla para questões de direito, me parece que também não tem por que não serem aplicados no direito do trabalho também. Eu acho que a maioria das regras do projeto do Código Novo, elas têm toda a condição de serem aplicadas também para o direito do trabalho. A não ser naquilo em que o processo do trabalho está muito mais evoluído do que o processo civil. Então, por exemplo, em matéria de execução, eu particularmente acho que o processo do trabalho é muito mais evoluído do que o processo civil. E nesse aspecto eu acho que não tem nem condições de se pensar em aplicar figuras que são próprias desse novo processo civil aqui.
Procurador Sérgio, para o juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior, o novo Código de Processo Civil fornece fundamentos importantes para a reconstrução do que ele chama de força retórica dos mais tradicionais princípios do direito do trabalho. O senhor concorda que o novo texto se aproxima do direito do trabalho? Eu acho que sim, eu acho que o Código aprendeu muita coisa com a prática do processo trabalhista, inclusive, por exemplo, com essa ideia da restrição do cabimento do agravo do instrumento. Isso é típico do direito do trabalho. No direito do trabalho vigora a ideia de que essas decisões que acontecem no meio do processo, elas sequer são recorríveis, e isso o processo civil acabou acolhendo. Acabou acolhendo também algumas ideias em termos de proteção dessas pessoas hipossuficientes, como é o caso da modificação do ônus da prova, e acabou também acolhendo essa perspectiva de tentar uma composição amigável entre as partes, que é alguma coisa que sempre foi desejada no campo do processo civil e que nós tínhamos muita dificuldade de implementar. Então eu acho que sim, o processo civil se aproxima um tanto do processo do trabalho, embora eu ache que o processo do trabalho continua ainda muito mais informal e, sobretudo, muito mais oral do que o processo civil. E nesse ponto acho até que a gente vai ter uma deficiência do Código Novo. Muitos autores em doutrina de processo civil têm defendido a ideia de que um projeto que realmente fosse eficiente em processo civil, para melhorar bastante o processo civil, deveria prestigiar a ideia de oralidade, mais ou menos a semelhança do que se faz no campo do processo civil, porque essa ideia de oralidade talvez seja a maneira de oferecer uma prestação mais célere e mais adequada em termos de prestação judicial justa e efetiva. E, no entanto, a gente continua ainda muito longe dessa ideia de oralidade como se tinha nas doutrinas clássicas, nas doutrinas antigas. Então, acho que há uma aproximação, sim, entre essas duas instâncias, mas eu acho que ainda há bastante diferença entre o processo do trabalho, como tem sido feito na prática, e o processo civil, da maneira como tem sido aplicado atualmente. Procurador, nós já estamos encerrando aí o nosso tempo, mas eu gostaria de deixar o senhor à vontade para concluir, fazer alguma afirmação ainda que porventura o senhor considere importante. Eu só gostaria de ressaltar essa ideia. Eu acho que o Código ele tem muito boas intenções em relação a muita coisa. Eu acho também que ele tem seus defeitos, e vai haver um esforço muito grande agora de interpretação dessa legislação nova, se ela vier, e vai haver muita polêmica sobre isso. Nós vamos passar por um período grande de adaptação a essa legislação nova, desde a aplicação prática dele até a jurisprudência que vai se construir em relação a ele. Mas a gente sempre espera que as coisas sejam interpretadas dessa forma, de maneira a oferecer para a população brasileira um processo cada vez mais efetivo, um processo cada vez mais tempestivo, que eu acho que é alguma coisa que a população exige com toda a razão, e um processo adequado à tutela desses direitos que ela tanto demanda da gente. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o Procurador da República, Sérgio Cruz Anehart, sobre o novo texto que poderá substituir o atual Código de Processo Civil. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!